aqui. Eu acho que já vamos, hein? Tá carregando, 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 carregando. Uma caneta que eu gosto de anotar. Aqui, vamos ver. Projeto Mulheres está ao vivo. Está dizendo aqui que nós estamos ao vivo. Deixa eu abaixar. Aqui. Boa noite, boa noite. Sextou pra gente aqui no nosso Projeto Mulheres. Se bem que quartou e quintou também, porque a gente teve live na quarta e na quinta. Mas na sexta, a sexta é certeza. Faça chuva, faça sol, tenha neve, taifu, como é, tufão, terremoto, sei lá. Aconteça o que acontecer, nós estaremos aqui. Eu e Fernando e eu, nós quatro. E a gente, na live da semana passada, que foi uma live super legal, eu depois assisti de novo, falei, nossa, que bravíssima que eu tava. Hoje a gente tem que fazer um cotai. Foi o Fernando, que estava super animado na semana retrasada, semana passada eu que estava super animada, e agora nós dois vamos ficar animados. Agora é a vez de quem está assistindo ficar animado. É assim que funciona. Bom, a gente vai falar sobre vícios emocionais. Eu, sinceramente, quero aprender muito sobre isso. É isso que eu estou aqui hoje, para aprender sobre o que são vícios emocionais. E eu tenho uma coisa para falar. A gente está transmitindo no Projeto Mulheres, mas também no Espacinho, porque eu acho que é um assunto muito importante e que todo mundo deveria saber sobre isso, e ainda mais pelo Fernando, né? E então, se por acaso eu não conseguir ler os comentários do Espacinho, não fiquem bravos, que depois a gente responde, mas eu vou me esforçar para ver lá e no projeto. Mas a prioridade é na página aqui do Projeto Mulheres, porque as nossas meninas aqui do projeto, elas já esperam pelo conteúdo do dia, né? Pelo conteúdo da sexta. E agora, Fernando, bom dia para você. E aqui o pessoal do Japão, boa noite, mais um bom dia especial para você, Fernando. Bom dia. Então, bom. Me ouve bem? Ouço bem. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Vamos ter mais um assunto bacana para discutirmos, para conversarmos, né? E eu acho bem legal estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, para a gente poder fazer essa live aqui maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você, Shizuka. Eu fico muito feliz de você estar aqui. E estamos aprendendo juntos, né? Olha, eu estou aprendendo muito mesmo. Acho que quando a gente ensina, a gente aprende, eu sei disso. Mas, olha, eu estou aprendendo muito. Eu estava falando agora há pouco que estou com muito mais vontade de aprender. Isso que é legal, sabe? Não é só aprender, é muita vontade de aprender. Então, olha, eu queria perguntar para vocês se o áudio tá bom. Quero saber também se vocês já tem alguma dúvida a respeito de vícios emocionais, se vocês já ouviram falar sobre isso. Quero saber também se vocês estão falando da região, se estão falando do Brasil ou se estão falando do Japão. Se estiverem falando do Japão, eu gostaria de saber qual é a região do Japão que você está assistindo. Isso é importante para mim hoje, muito importante. Qual é a sua região e se você está no Brasil ou no Japão, tá bom? E, Fernando, o que são vícios emocionais? Por favor, conta pra gente. Bom, nós nos emocionamos, né, constantemente. E nós sabemos que estamos diante das circunstâncias da vida, né? O mundo é representado para a gente da forma que nós observamos e acabamos sentindo as emoções. Então, nós temos 3 emoções que nós chamamos de emoções primárias: a raiva, o medo e o egoísmo. Essas emoções nós nascemos com elas, desde criança nós nascemos com essas emoções. E depois nós vamos transferindo essas emoções para outras emoções. Então, por exemplo, o medo de nascença, e que é importante,
é uma das principais emoções e que nos mantém vivos, né? É importante ter medo. Muita gente fala que quer deixar o medo, mas o medo é importante, porque senão você se atiraria de um precipício, né? E também acabaria perdendo algumas formas de viver emocionalmente que é legal, como, por exemplo, andar numa montanha-russa. É legal ter medo para andar na montanha-russa. Sem medo não teria graça nenhuma. Então, são emoções naturais, né, importantes, que nós nascemos com elas. Entretanto, nós transferimos essas emoções para outras emoções e as transformamos, né? Por exemplo, nós temos medo de perder a mamãe logo na infância, e é natural nós termos medo de perder a mamãe para que nós possamos ser alimentados. Então, o bebezinho chora porque ele quer ser alimentado pela mamãe, é natural, ok? Para a mamãe ficar perto. O gatinho faz isso também, o cachorrinho também faz isso, o pintinho faz isso com a mamãe galinha. Todos os filhotinhos querem ficar perto da mamãe para serem cuidados, para sobreviverem. Isso vem de um sistema límbico, né? A partir do momento que nós somos rejeitados, por exemplo, pela mamãe, aí eu lembro da historinha da galinha ruiva, do pintinho que foi rejeitado, ou do patinho feio que se achava diferente dos seus irmãozinhos e tal. Quando nós somos rejeitados, nós desenvolvemos uma outra dinâmica emocional. Agora é importante ressaltar, né, que entre uma coisa e outra, porque esse desenvolvimento passa por um processo químico. O nosso cérebro vai produzindo química. Pouca gente sabe, mas os efeitos químicos que o cérebro produz causam, às vezes, dores terríveis, como também prazer, né? Nós podemos produzir aminoácidos, peptídeos, que vão nos levar ao prazer, então são químicas do prazer, é chamada até de química da felicidade, né? Entretanto, nós também produzimos tóxico. Nós produzimos química tóxica que acaba abalando o nosso organismo. Então, voltando lá para a historinha, se nós crescermos de uma forma onde nós vamos nos sentir rejeitados, nós vamos transferir essa emoção para o nosso parceiro, por exemplo. Então, eu vou desenvolver um ciúme da minha esposa, vou desenvolver um ciúme do meu marido, dos meus filhos, das minhas coisas. Por quê? É a mesma conexão neurológica lá do cérebro que estabelece o medo de perder a mamãe, só que eu transfiro para outros pontos da minha vida e desenvolvo o ciúme, por exemplo, desenvolvo a possessividade, desenvolvo outras formas de entrar em contato com essa emoção através de outros argumentos, de outras pessoas. Isso faz com que a gente continue produzindo essa química, esse tóxico. Aí o que acontece? Nós nos viciamos nessa química. Isso vai acontecer desde lá da nossa infância, entrando para a adolescência, juventude. Você se torna um adulto viciado nessa química, viciado na produção. O seu cérebro produz essa química e você passa a ser um viciado. É um viciado como um drogado mesmo, tá? E o que significa ser viciado? Significa, dentro do conceito que eu entendo, significa não conseguir viver sem, ok? E se você não consegue viver sem essa droga que o seu próprio cérebro produz, o que vai acontecer? Você vai ficar viciado nessa droga. E para você produzir essa droga, você tem que criar um ambiente, uma circunstância emocional que vai levar você ao sentimento de rejeição. Estou dando só um exemplo, tá? Estou dando só o exemplo da rejeição. Então, você vai criar um ambiente emocional para que você se sinta possessivo, para que você se sinta ciumento, para que você sinta a dor da perda ou da exclusão, para que o seu cérebro produza essa química e te dê o conforto que uma droga pode dar, ou seja, aquele barato da droga, falando claramente, né? Então, existem, eu estou dando o exemplo da rejeição, mas existem vários processos que levam você à produção dessa química. Então, você pode ser viciado na droga do inconformismo, viciado na droga eu não consigo,
viciado na droga do eu não sou o que eu pensei que eu fosse, eu não sou o suficiente, eu não sou bom o suficiente, viciado na droga da vitimização, tá? Então você cria o ambiente, inconscientemente você cria o ambiente para que você seja vitimizado, para que o seu cérebro produza essa química para te dar um barato, para satisfazer a tua necessidade física, porque é física, tá? A partir desse momento a necessidade é física. Então, imagine, você é um drogado emocionalmente. E para sair dessa droga é difícil, é muito difícil. Por que é difícil? Porque você está viciado. E um viciado, para sair da droga, ele tem que passar por uma fase de abstinência. Para sair da fase de abstinência, é sacrificante. Por isso é muito difícil as pessoas saírem dos processos emocionais negativos. É por aí. Acho que eu tentei explicar da forma mais simples possível. Acho que eu expliquei, né? Mas por exemplo, seria assim: eu sou uma pessoa que tem um vício emocional, sou viciado em criar situações onde que as pessoas sintam dó de mim. Tipo isso. Então, Sim. Tudo que eu vou falar, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala: oi, como vai, tudo bem? Eu falo assim: poderia ter melhor, porque, sei lá, tá chovendo demais, minha roupa tá fedida e não tá secando a roupa no varal, e aí eu acho que eu não vou mais ter roupa para vestir nunca mais, e eu não vou ter dinheiro para comprar mais roupa. Tipo, uma coisa muito simples, mas aí a pessoa vai colocar um monte de coisas para mostrar o quanto que ela é uma coitada, até que quem tá ouvindo vai falar: não, se você quiser eu te dou uma roupa de presente. É tipo isso? É tipo isso. Você cria a circunstância inconscientemente, você se habitua, né, a viver dessa forma para que o seu cérebro possa produzir essas químicas. E aí você vai ficando cada vez mais viciado, porque quanto mais você consome, né, é assim que funciona a droga, quanto mais você consome, mais você quer. Não tem como você parar mais. E aí você vai estendendo isso para outros setores da sua vida e vai se complicando cada vez mais. Para você dar Então, um basta nisso, fala, Chizu. Então, eu estou super curiosa para saber. Porque se for, eu tenho muito isso no cotidiano. Eu falei que eu queria aprender agora. Porque, assim, por exemplo, se a pessoa for viciada nesse de se fazer de coitada, ela vai criar a situação porque ela ganha alguma coisa em troca. Então, por exemplo, Sim. se eu faço as pessoas sentirem dó de mim, eu ganho atenção, eu ganho afeto, eu ganho coisas materiais. Aí que está o engano, aí que está o engano, aí que está o engano. Existe sim essa versão comportamental, né? Lógico, a pessoa pode imaginar, eu vou ter um ganho porque vão cuidar de mim. Mas o grande barato é a droga química que o cérebro está produzindo. É mais importante observar, olhar para essa droga, para essa química que o seu cérebro está produzindo, do que as reações das pessoas. Tá? Mas para quem está se fazendo de coitado... Para quem está se fazendo de coitado, ele está produzindo a química do coitado, a química tóxica que ele está viciado. Nossa, entendeu? Que coisa mais estranha, né? Como que alguém se vicia em coisas... Mas nós somos viciados. Todo comportamento possui uma produção química. O nosso cérebro está produzindo química constantemente. Então você pode ser viciada, por exemplo, em falar muito, por exemplo. Ops, acho que eu sou. Acho que esse é o vício que eu tenho. O que eu ganho falando muito? Ai, meu Deus do céu, agora tem que pensar. O seu cérebro produz uma química que te dá o barato. E aí, aí isso é uma forma que o teu inconsciente encontrou de te satisfazer, né? E de te proteger, e de te satisfazer, inclusive. Né? A gente vai desenvolvendo isso desde a infância. E é isso, claro, que vai compor a nossa personalidade, vai compor a nossa identidade. Por isso, quando você entra nesse processo, você acaba se sentindo bem, não é? Existem pessoas que se sentem bem, depois, dá um alívio.
Às vezes vem uma adrenalina muito grande, dependendo do tipo da química, a pessoa se sente nesse barato mesmo, né? A raiva, por exemplo. A raiva, você depois de entrar por um processo de raiva, você produz muita adrenalina e o seu corpo fica tranquilo. É como se você tivesse feito um exercício longo por um longo período, né? Verdade. É. É lógico que depois vem arrependimentos, né? Porque você vai olhar para o comportamento. Mas o processo de raiva vai produzir uma química poderosíssima, Verdade. poderosíssima. Agora, não experimentar isso também não é legal, porque você deixa de aprender a controlar a raiva. É importante, inclusive, esse ponto, porque muita gente procura sempre se afastar e fugir da raiva, né? Não, eu tenho que ser calmo, eu tenho que ser zen, eu tenho que ser tranquilo, eu tenho que ser. Nós temos o hábito de querermos fugir das coisas que nos abalam ou abalam os outros, porque os outros apontam para nós os nossos erros, né? Quando a gente fica bravo, normalmente a gente já é. Quando a gente tá bravo, a gente fica quente, a gente fica nervoso, a gente fica, enfim, né, borbulhando. Mas, para quem tá olhando essa raiva da gente, a pessoa sempre olha com um ar negativo. Tipo, você é descontrolado, você deve estar cheio de problemas, você é ignorante, você é isso, você é ignorante no sentido de rude, né, sei lá. Então, a gente fica sempre com medo do julgamento também, né? Exatamente. E aí nós olhamos para os outros que estão olhando para nós e acabamos nos detendo ao comportamento e não no vício. E por isso nós não saímos. Então, como qualquer viciado, viciado emocional passa a ser um viciado comportamental também. Só que ele é muito mais viciado na emoção, na produção tóxica. Então, é por isso que ele se arrepende depois do que fez. Porque ele não gosta do comportamento dele. E um viciado de droga é assim também. Você é viciado numa cocaína ou numa outro tipo de droga, se você perguntar para o viciado, ele vai dizer, não quero, eu queria parar, mas eu não consigo. E o vício emocional é a mesma coisa. E às vezes o excesso leva a pessoa a produzir um exagero. Um viciado em álcool, por exemplo. Às vezes faz besteira, fala besteira, briga com alguém, bate em alguém. Depois, passado o período do vício, ele se arrepende, normalmente se arrepende. E quem não entende isso é só frequentar o Alcoólatras Anônimos, né, o AAA, que eu aconselho para todo viciado, o AAA ou o Alanon, que é o que atende os viciados, os parentes, né, dos familiares e parentes dos viciados. Lá você vai entender que o arrependimento é quase que geral. Eles sofrem muito porque eles não conseguem controlar o vício e depois se arrependem do que fez. Se arrepende da raiva, do processo da raiva, né? Não da raiva, mas do processo, o que ele acabou fazendo com aquela força que ele obteve através da raiva. Ele se arrepende com a força que acabou obtendo, aquele medo que o afastou, por exemplo, de certas coisas que são importantes para a vida dele. Então, as emoções não são. Então, é importante a gente deixar bem claro isso, de que as emoções não são ruins, nenhuma delas, nem o medo, nem a raiva e nem mesmo o egoísmo. É importante, nós nascemos com egoísmo para sobreviver, nós nascemos com a raiva para sobrevivermos, nós nascemos com o medo para sobrevivermos. Então, se nós formos pensar numa criação perfeita, vamos partir do princípio de que nós vivemos num mundo onde uma grande inteligência, né, nos criou e nós nascemos com essas emoções. Então, opa, é bom parar para pensar. Se assim nós nascemos com essas emoções, é porque são importantes e são poderosas, né? Você não vai ser uma pessoa convicta se você não aprender a usar raiva. Não vai. Bom, Você aqui, não vai olha, aqui tem uma galera que tá falando boa noite. Então, a Regiane Sá, boa noite, bom dia. A Andréia tá falando bom dia, boa noite. A Pri, bom dia, boa noite. E tem a Linda, que ela disse assim: oi, Fernando César, é o caminho que o cérebro aprendeu, ligado a experiências que teve desde a infância, certo? Esse caminho de os vícios Exatamente. emocionais, né? Exatamente. Linda, né? Linda que está perguntando. Sim. Exatamente, Linda.
o cérebro aprende. Entretanto, nós já nascemos com um que nós vamos chamar de instinto, né? Ou já nascemos com um sistema límbico autônomo que nos traz o medo, por isso o bebezinho tem medo de perder a mamãe e ele chora quando a mamãe se afasta, tá? Uhum. Por isso que o bebezinho grita para trazer a mamãe de volta quando a mamãe se afasta. Isso acontece com o bebezinho do gatinho, do cachorrinho e do pintinho. Se a mamãe galinha sai do ninho, o pintinho fica gritando lá para a mamãe voltar. Então, isso é o sistema límbico funcionando, isso é o sistema autônomo. E todos nós nascemos com isso. Agora, o caminho que o cérebro aprendeu, ou vai aprendendo durante o decorrer do tempo, vai desenvolvendo as emoções, expandindo as emoções, porque somos seres inteligentes, e transferindo as emoções para outros setores da nossa vida. Entretanto, as conexões neurológicas que produzem esses peptídeos, aminoácidos, tóxicos, gases, é uma produção forte que existe no nosso cérebro, né? Nós temos uma glândula, que é a glândula hipófise, que produz essas químicas. Vai estabelecendo um padrão para o nosso corpo. Quanto mais nós obtivermos a emoção, mais nós produzimos. E nós podemos nos viciar nessas químicas. Então, eu estou chamando de vício porque muita gente pensa assim, eu sou assim mesmo e não tem jeito. É o papo do viciado esse. Não é a hora agora. É o papo do viciado. Não é a hora de parar. Não é? Não é a hora de me desenvolver minha mente, não é a hora de desenvolver meu corpo, não é a hora de começar aquele treino de academia, não é a hora de começar a estudar uma nova matéria, não é? Entendeu? Isso é papo de viciado. É o viciado que acha que nunca é a hora. Não, uma hora eu paro. Então, uma hora eu paro de procrastinar, uma hora eu paro de ser medroso, uma hora eu paro de ser raivoso, uma hora eu paro de ser agressivo, né? Isso é papo de viciado. As emoções são vícios, gente. E nós só vamos conseguir parar com esse vício quando nós primeiro observarmos que é um vício e que é importante que seja parado. Porque você tem o vício de falar não tenho tempo, você tem o vício de falar que não consegue, você tem o vício de falar que você tem o vício de falar para você mesmo o tempo todo certas coisas que você foi aprendendo na sua infância, na sua adolescência. E para acabar com isso, é preciso desconectar essas conexões neurológicas, né? E estabelecer um novo padrão. E estar disposto a passar pela fase de abstinência. Nós temos um processo num dos treinamentos nossos, que é o Limite, e dentro do nosso curso de PNL e PPL, que agora nós temos a programação psicolinguística, nós também desenvolvemos esse processo. E lá, com calma, com tranquilidade, as pessoas vão sair. Como se você entrasse num instituto para recuperação de droga do emocional. Agora é importante que você entenda que em determinados momentos é sacrificante. Por quê? Porque o seu cérebro vai entrar numa confusão, num conflito, um conflito de interesses mesmo. O seu cérebro vai dizer para você, o teu corpo, né, vai pedir a química, e o seu cérebro vai negar, vai falar, não, acabou. E aí você vai sofrer a consequência da abstinência, de ficar sem a droga, né? Então é muito interessante entrar nessa linha de assunto para perceber que o seu pensamento habitual está conectado com as químicas que o seu cérebro produz. E quanto mais ele produzir, mais você se envolve com o vício e mais difícil você sai dele. Sim. Sim. Mas, por exemplo, existe algum vício emocional que seja bom? Tipo assim, que tenha que ser... não sei, a palavra vício parece uma coisa que não soa como vício, não soa uma coisa legal. Mas tem algum vício emocional que seria interessante ser mais, assim, trabalhado, que seria, assim, bom ter esse vício? Olha, eu acho que isso tudo está atrelado à cultura e valores e crenças das pessoas, né? O que é bom para uns não é bom para outros. Então eu nunca vou conseguir dizer o que é bom para você, Shizuka.
E Sim. nunca direi para ninguém o que é bom para cada um. Por isso que nos nossos trabalhos, em todos os nossos cursos e treinamentos, eu sempre digo para as pessoas, você vai levar o que você quer levar. Você vai levar o que você observa dentro do teu mundo de vida, dentro do teu mapa, o que é bom para você. Então, para algumas pessoas, por exemplo, se você fizer essa pergunta para a Madre Teresa de Calcutá, ela vai dizer que o vício da bondade é muito bom. Bondade eterna. Ser discípulo de Deus e praticar o bem para a humanidade. É um vício maravilhoso. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, não. É bom ser pai, é bom ser mãe, é bom ser a melhor mãe do mundo, é bom ser o melhor marido do mundo. Então, eu quero me viciar em agradar minha esposa. Para outros, vão dizer assim: não, eu não quero agradar muito a minha esposa, que senão ela monta em cima. Tem mesmo. Né? Para outras, vão dizer assim: eu quero me viciar em agradar meu marido. Mas aí o marido fala assim: poxa, não aguento mais, você fica no meu pé o tempo todo, eu não quero tanto agrado. Então, o que é bom, o que é ruim? Né? Para certas pessoas, algo é maravilhoso. Servir é maravilhoso. Né? Então, as pessoas que são viciadas em servir acham isso fantástico. Né? Inclusive, no Enneagrama é estudado a pessoa que agrada a todo mundo. Se eu não me engano, é o número 1, né, no Enneagrama. Para quem conhece Enneagrama, sabe o que eu estou falando. É a pessoa que agrada a todo mundo, que quer agradar a todo mundo, que quer fazer o bem para todo mundo, que não olha para si e olha para os outros. Então, a questão de escolha do vício, porque nós escolhemos. Né? Eu posso ser viciado em trabalhar, posso ser viciado em estudar. E essas químicas me dão barato. Né? Posso ser viciado em falar em público, em ensinar. Eu posso estar. E quando vem o vício, você se sente muito bem, não é assim? Não é? Por exemplo, se eu sou viciado em ensinar, eu estou agora tentando ensinar as pessoas. Eu estou me sentindo muito bem, porque eu acho que eu tenho esse vício. Acho que Agora, tem às esse vezes, vício de conversar e comer. Vício de comer. aí o vício de comer, que vem de uma emoção. Pode acreditar que todo vício vem de uma emoção. É muito comum as pessoas viciadas em droga possuírem uma emoção profunda, tá? Isso acaba levando a pessoa à depressão por causa disso, né? Principalmente depois, né? Tem mais perguntas aí? A Cecília entrou aqui e deu boa noite. Cecília, boa noite, Cecília. Tem a Carmen, tem a Karen, tem a Margarete, a Marta, tem a Bia, tem a Sueli, tem a Cristiane, a Rosimeire. Tem uma galera aqui assistindo junto com a gente. Muito boa noite para quem está chegando. Estamos falando sobre vícios emocionais e é Que levam muito. a vícios comportamentais, né? Que vão levar a vícios comportamentais. Vícios emocionais, eu não sei se tem a ver, mas, por exemplo, aquela pessoa que se apaixona várias vezes, perdidamente, enlouquecidamente, isso é vício também? Tipo, se apaixona 500 mil vezes do Fábio Júnior. Isso É, é vício é, ou é outra coisa? bom, dentro da própria cultura que nós conhecemos, a cultura de senso comum, a gente entende a paixão como sendo uma química, né? Não é? A gente não costuma falar assim, Tem ele química. bateu a química. Pois é, e é químico mesmo, a paixão é uma química, é a busca pelo sofrimento, vamos dizer assim, é o encontro com a dor, né? Aquela coisa que dói mesmo quando você se afasta, e o medo, né, da perda. É tudo vício, gente, é tudo vício. São códigos estabelecidos no seu cérebro para que essas sequências acabem ocorrendo. Então, isso vai acabar ocorrendo várias e várias e várias vezes. Para você quebrar esse vício, é importante que você aprenda a trabalhar as desconexões neurológicas e o que nós chamamos de desmoronamento de âncoras. O que significa isso? Sempre vai haver uma âncora, um gatilho que vai levar você a essa determinada emoção. Então é importante você quebrar essa âncora.
Isso nós aprendemos na PNL. Nós aprendemos na PNL e na psicolinguística nós temos dinâmicas ainda mais profundas para isso. Para você quebrar os gatilhos, quebrar as âncoras, desmoronar as âncoras que levam você a essa emoção. Depois de feito isso, é importante você ressignificar, ou seja, redirigir, ou melhor, deixa eu encontrar uma palavra melhor, mais simples, né? Você reconstruir, vamos chamar de reconstrução, ou reprogramar as conexões neurológicas. Para quê? Para que elas acessem uma outra área que seja tão prazerosa quanto essa, entretanto, não vai te causar dor. E aí você vai, entendeu? E aí você consegue fazer isso, tá? O nosso cérebro é uma caixinha, gente, de chaves, tá? Imagine você entrar dentro de uma sala cheia de chaves, muitas chaves. E cada uma delas abre uma porta. São várias portas. E as chaves estão todas amontoadas no meio da sala. Imagine isso. Você tem que descobrir qual chave abre cada porta. O nosso cérebro, à medida em que a gente vai vivendo, nós vamos definindo uma chave para cada porta. E quando você abre essa porta, lá atrás da porta, do outro lado, há as emoções. Existem as emoções. Então, abriu a porta, você sente a emoção. Então, tem a emoção da dor, a emoção do sofrimento, a emoção da angústia, a emoção da solidão. E aí, você começa a abrir uma porta, você descobre algumas, abre, sente a solidão, sente a tristeza, sente a mágoa. Se você abrir muitas e muitas vezes essa porta, você vai se condicionar, vai ficar viciado em entrar nessa sala. A sala da solidão, a sala do medo de perder, do medo de não conseguir, né? Medo de não dar certo e assim por diante. Essas salas, é importante que você as feche e não abra mais. Mas como você vai fazer isso? Nós vamos trocar os dentes dessas chaves. Elas não vão abrir mais essa porta, e essa porta vai ficar fechada. Então, falando de forma analógica, é isso que nós vamos fazer. E aí nós vamos pegar essa chave e vamos abrir a outra porta, a porta do prazer, a porta do amor, a porta da alegria, entendeu? Só que é a mesma sala e cheia de portas, mas você vai escolher as portas que você quer abrir. É tudo uma questão de escolha e de conexão. Então, o nosso cérebro funciona dessa forma. São várias imagens, várias cenas, várias portas, várias informações, várias emoções. Você vai abrir as que você escolher. Só que é importante você ensinar o seu cérebro a abrir essas portas. Isso pode mudar até a sua face, a sua feição, seu rosto pode mudar com isso. Porque isso afeta o seu corpo, afeta sua pele, afeta a sua disposição. É comum a gente encontrar pessoas que você diz assim, nossa, como a tua cara mudou, como a tua cara tá linda. Normalmente é assim que as pessoas saem dos nossos treinamentos. Elas saem lindas, e aí as pessoas falam, nossa, o que você fez? Aí elas falam, né? Eu fiz o treinamento com o Fernando, lá o Limite, o PNL. Porque lá a gente ensina você a abrir essas portas, tá? Por isso que em algum momento nós chamamos o nosso curso de PNL de Open Doors. Ah, tá, legal. Legal. Tem aqui alguém aqui na live, tem algum vício emocional? Alguém é viciado aqui em alguma coisa relacionada à emoção, que daí acaba vendo comportamento, não sei. Eu acho que eu tenho esse vício de falar muito. Tô viciada em falar que eu não tenho tempo. Teu vício de fala é maravilhoso, viu, Chizu? Hã? Teu vício de fala é maravilhoso. Mas não sei, né? Ultimamente eu ando dizendo muito assim, ó, não tenho tempo. Mas na verdade eu acho que eu tô viciada em falar que eu não tenho tempo. A pessoa fala boa noite, eu falo, não tenho tempo. É mentira, não brincadeira, não faço isso não. Fala boa noite, aí em vez de eu dar um beijinho, eu falo, não tem tempo, né, gente? Mas não é assim, não. Tem aqui, ó, a Selminha tá dizendo boa noite, Selminha. A Selminha é viciada em fazer coisa gostosa pra gente comer. E é por isso que eu fico viciada em comer as coisas que a Selminha e a Val fazem, entendeu? Tá vendo que legal? Ela é viciada na reciprocidade, né?
Ela faz para agradar vocês e ela deve ganhar uma química maravilhosa. Então, fazer o bem é legal, porque você ganha uma química muito gostosa. O seu cérebro vai produzir peptídeos, aminoácidos maravilhosos. Agora, uma coisa importante também para a gente deixar bem claro é que quando o nosso cérebro começa a produzir toxinas, as suas células são destruídas, tá? Isso te envelhece. Então, quanto mais você se viciar em emoções negativas, em coisas que te levam para baixo, mais o teu cérebro vai produzir tóxicos, gases tóxicos que vão destruir suas células. Isso significa que os receptores celulares vão passar a se fecharem quando eles se duplicarem, quando eles se reproduzirem, eles podem se reproduzir sem esse receptor. E o receptor que capta as químicas negativas são os mesmos receptores que captam as químicas positivas. Então, se a sua célula fechar esse receptor, mesmo que você produza depois químicas positivas, ele não vai ter como acessar. Então, ele está aberto lá para receber, e está recebendo a toxina. Ele fala, opa, isso não é legal para mim. Aí o que ele faz? Ele se duplica sem o receptor. Ao invés de aberto, ele fecha. Aí o receptor vem, a química positiva vem para te trazer coisas boas e não encontra a entrada. Entendeu? Isso vai te envelhecendo, vai te levando a fracassos até orgânicos, tá? Falências orgânicas, vamos dizer assim. Ou seja, você começa a matar o seu organismo. Alguns órgãos vão começar a se tornarem desabilitados, fracos, e pode ocorrer graves doenças por causa disso. Tá? Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com seus vícios, observe-se, veja-se de fora. É muito legal esse exercício, tá? Observe-se no seu ambiente, faça o exercício, sente-se em qualquer momento do seu dia, que você conseguir ter um pouco de paz, e se veja nos ambientes, se veja como você está se comportando, se veja que estratégia você está utilizando para chegar a sentir determinadas emoções, tá? Para você, a primeira coisa a fazer é tentar descobrir quais são os seus vícios negativos. E a partir daí, existe uma série de coisas que você pode fazer. Tá? A Cecília está falando alguma coisa ali. Ela falou que tem o vício de se julgar, de se criticar muito. E depois ela falou, você quer dizer que é o mesmo caminho? Qual caminho será que ela está se referindo? Eu não entendi, Cecília. Você quer dizer que é o mesmo caminho? Também não entendi muito bem, não. A gente se julga porque as nossas crenças normalmente acabam nos levando a acreditar que nós não somos bons o suficiente. E acabamos sendo levados a um perfeccionismo. Então é legal trabalhar o perfeccionismo, Cecília. Ninguém vamos dizer, ninguém é superior à criação, né? Ou seja, nós não somos perfeitos. Todos nós somos falíveis. E é legal errar. As pessoas que entram para um plano de perfeccionismo, e isso não é legal, perfeccionismo não é legal, não é normal. Tá? Tem gente que fala com orgulho, eu sou perfeccionista. Não é legal ser perfeccionista. O perfeccionista se culpa muito, se julga muito, se cobra muito, sofre muito, produz muita toxina negativa. E o perfeccionismo é uma emoção. Por ser uma emoção, se você exagerar com ela, ela vai se tornar um vício também. Isso é muito ruim. Tá? É um dos piores vícios, uma das piores emoções é o perfeccionismo. Você nunca está satisfeito consigo mesmo. Perfeccionismo é a pior. Eu julgo como sendo uma das piores, tá? Uma das piores emoções. Porque então desse mal não vou. Não sou nada perfeccionista. Do jeito que tá, vai ter que ir. Senão não dá, sofre muito. Geralmente eu queria que as coisas fossem todas do meu jeito. Eu pensava, eu analisava, isso, aquilo. Agora não. Agora
aprende a deixar as coisas acontecerem naturalmente, sabe? Assim, eu acho que é legal. A Cecília está falando aqui sobre o pensamento negativo, você pode obstruir a entrada do positivo. Cecília, nós estamos falando de duas coisas. Uma é a química, outra é o pensamento. Vamos chamar isso de intangível, né? Porque nós pensamos e produzimos química. O pensamento não impede um outro pensamento. É uma questão de escolha. Você pode escolher pensar positivamente ou escolher pensar negativamente. Entretanto, o teu corpo vai pedir para que você pense de forma negativa para produzir aquela química que você é viciada. Isso no caso do negativo. Tá? Seu corpo vai pedir para que você foque naquilo que pode ser positivo ou negativo para a produção da química. Aí a célula receptora, quando a química for produzida, essa sim pode impedir a entrada da química positiva, sim. Se ela foi bombardeada com tóxico, ela depois não vai querer mais ser contaminada. Então ela vai se duplicar e vai se duplicar sem o receptor. E o receptor... Obrigado, Regininha. A Regi trouxe uma aguinha para mim. Que bonitinha. Que linda. Ela viu que eu estava tossindo, a Regina cuida de mim. Aí, me perdi. Me perdi. Não, já você viciado em amar a Regina. Oi? É Regiane. Regiane. Seu vício é amar a Regi. Ah, que bonitinho! É uma escolha. A gente pode escolher os vícios também, né? Já que se a gente tem facilidade para se viciar, tem gente que tem muita facilidade. Se vicia facilmente, por isso se apaixona facilmente, né? E o amor pode ser mesmo uma escolha e um vício. Eu posso mesmo escolher viver com a Regi a vida inteira e viciado no amor. Por que não? Eu posso. Tudo é uma questão de escolha. Muitas vezes a pessoa fala, isso é psicológico? Não, é uma escolha. Nem tudo é psicológico, tá? É uma questão de escolha. Você pode escolher a vida que você quer para você. Aqui está escrito assim, André, está dizendo assim, ó. É igual uma criança que só tira 10 e quando não consegue esse 10, ela sofre frustrada porque não conseguiu alcançar a nota desejada? Se ela está viciada em tirar 10, ela vai se frustrar. E vai observar também o seu esforço, o seu sacrifício, o seu desempenho. Mas é lógico que vai dar um barato, né? Tirar 10, tirar 10, tirar 10, isso vai causar uma emoção positiva. E ela quer continuar tendo essas emoções positivas. Olha que interessante. Vocês já não perceberam que as pessoas, por exemplo, que desenvolvem algum determinado tipo de trabalho, quando ela enlouquece? Por quê? Porque ela estava viciada naquele trabalho, né? E viciada no que o trabalho estava trazendo de emoções e químicas. Nós somos químicos, nós somos seres químicos constantemente. Por isso você toma um remédio químico e acaba estabelecendo um novo comportamento para o teu cérebro. Não é isso mesmo. Só que eu não consigo ler o nome dela em japonês. É Andréia. Ela é Andréia. Do nosso curso. André, desculpa, eu não sei Nihongo para ler o teu nome. A Andréia está perguntando isso. Agora, por exemplo, se você tem esse exemplo que a Andréia deu, você só tira 10, 10, 10. Existe algo é considerado um vício também a criança ou a pessoa, criança, que ela, apesar de saber todo o conteúdo, a professora perguntando, né? Porque tem criança que eu vejo assim, que ela sabe todo o conteúdo, criança, adolescente, ela sabe, nossa, ela estuda, ela sabe o conteúdo e tal. Chega na hora da prova e não é uma criança assim, ansiosa, nervosa, não fica tranquilo, mas ela acaba tirando nota baixa. Se bem que tem um sistema de avaliação e tal, não vou levar isso em consideração. Só que a criança, ela sabe, mas ela acaba tirando nota baixa. Isso faz parte de vícios também? Vício de que ela tira, ela já está tão acostumada a tirar nota baixa que parece que virou um costume tirar nota baixa. Pode saber, pode não saber. Isso é considerado um vício emocional também? Porque não sei por que ganharia, o que ganha com isso, mas isso aí a gente pode se surpreender, né?
O ganho químico, vamos lá, vamos falar de novo, porque isso é importante a gente entender. O ganho químico, ele é difícil de entender até para as pessoas que não são consumidoras de drogas normais, né? Uma pessoa que é consumidora de cocaína, por exemplo, se você perguntar para ela o que você ganha usando cocaína, a pessoa que não usa não vai conseguir entender, porque você só vai conseguir entender se você usar. Você nunca vai conseguir compreender uma pessoa que usa droga se você não se drogar, tá? Não vai conseguir. Inclusive, na nossa aula de rapport, eu falo muito sobre isso. Para você ajudar alguém, é importante que você consiga compreendê-la. E para você compreendê-la, é importante você sentir o que ela sente. Sim. Não dá para você sentir o que um drogado sente se você não se drogar. Por isso que o AA funciona, porque lá é uma reunião de pessoas que sofrem do mesmo problema. Então, como sentir a frustração de uma criança que não consegue tirar notas boas, mesmo tendo estudado muito? Só você passando pelo processo que ele está passando. Agora, existe uma química que é produzida nesse momento de emoção? Sim. Então, vamos separar o que é química e o que é comportamento inicial que levou a esse processo. Por isso que eu falei que é importante a gente perceber quais são as âncoras que levam ou levaram lá no passado a startar esse processo, né? E às vezes são os pais mesmo que startam esse processo. É uma palavrinha que você fala para o seu filho, e fala, e fala, e fala, e ele vai entendendo aquilo como sendo verdade. Por exemplo, aí o Juninho não é bom para estudar. E o Juninho não consegue entender as coisas direito. E o Juninho não consegue perceber o que a gente está falando. E o Juninho é mais lento do que o Joãozinho. Aí começa a comparar. Ah, o Joãozinho é mais esperto, ele acaba a lição mais rapidamente. Ah, o Juninho, olha aqui, olha, Fernando. Todo dia isso aqui. Olha, ele aqui de novo. Bom? Ela também. Oi. E olha aqui. Sabe o que é isso? Que delícia. Ontem, você lembra, na aula que eu assisti agora, não consigo me concentrar, porque eu acho que eu tô viciada nisso aqui também. Sabe o que é engraçado, Shizuka? Quando a gente vê vocês aí no Japão, né, os brasileiros que vivem no Japão adoram um lanche brasileiro, né, uma comida brasileira. E aí, quando eu ia dar treinamento aí, eu perguntava para o pessoal o que eles queriam para a refeição, e eles escolhiam aquelas marmitinhas brasileiras, que vinham arroz, a carne, feijão. Poxa, eu vim aqui no Japão para comer sushi. Eu vou comer essa marmita brasileira, pelo amor de Deus, né? Então, olha, todo mundo que está assistindo essa live, quando o Fernando vier, vocês tragam para ele okonomiyaki. Que é o que ele gosta de comer, eu lembrei. Okonomiyaki, né? Aquele... como é que chama? O tipo de omelete, né? Omelete com... Nossa, aquilo é muito bom. Okonomiyaki. Eu ia para o shopping só para comer aquilo. A Regi adora também, com polvo, pedacinhos de polvo. Nossa, takoyaki, muito bom. Ó, a Cecília está perguntando, ela está comentando aqui assim, ó. Nossa, eu até imagino a Cecília perguntando. Nossa, mas aí para tratar um drogado eu preciso me drogar? Cecília, aí que mora o perigo. Dentro do conceito dos estudos, né? Olha, é importante a gente ressaltar também que tudo que nós estamos falando aqui faz parte de uma ciência epistemológica, tá? Ou seja, é uma ciência que observa os resultados. Até na produção de uma vacina existe a observação. E aí é calculado a eficácia de acordo com os testes que foram, as experiências que foram feitas, né? Então, quando a gente fala de química corporal, emoções e vícios, a ciência descobriu muita coisa através das experiências, por isso é epistemológica. Quando a gente vai ajudar uma pessoa e nós não conseguimos compreendê-la, é muito mais difícil. Por quê? Sabe por quê, Cecília? Porque as pessoas não vão aceitar o que nós estamos dizendo. Tá? Então, por exemplo, você vai falar para uma pessoa que é drogada, larga disso, daí você consegue fácil. Como é que você sabe? Ela vai te perguntar, como é que você sabe?
É. Se uma pessoa solteira diz para você assim, você não consegue resolver o problema do teu casamento porque isso. Aí o casado vai dizer para ele, você não é casado, você não tem essa experiência, como é que você sabe? Entendeu? Então você não vai ter autoridade para ajudar alguém se você não conhecer o processo que ele está passando. Os pais eles tentam mostrar para o filho que já passaram pelo processo dele, né? Já fui criança também, não é assim que os pais falam? Eu já vivi isso, eu sei, o papai sabe o que está falando, a mamãe sabe o que está falando. É A gente tá sempre com... assim. Só que aí existe um fator que é mapa, né? O mundo que eu vivi na minha infância foi observado pelo mapa que eu conheço, não pelo mapa do meu filho. Ele tem uma visão diferente. Mas nossos mundos são iguais. Não são iguais. Eu canso de falar isso. Os mapas são diferentes. A tua praia pode ser que a tua água do mar seja azul. A minha é verde. O teu mar, o céu pode, na tua cabeça que você está pensando agora, pensa no mar. Como é que é o teu mar? Tem onda ou a água está parada? No meu, está parada. No seu pode ser que tenha onda. No seu pode ser que tenha pássaros voando, gaivotas. No meu tem barquinho de pescador passando. E assim por diante. Os nossos mapas são diferentes. Então, se você disser a tua experiência foi igual a do teu filho, você está errado. O seu filho está tendo uma experiência diferente no mundo que ele está vendo, não no mundo que você viu. O seu mundo realmente é diferente. E quando a criança fala para o pai, não, ou o adolescente, principalmente o adolescente, né? Você não sabe o que você está falando, no teu tempo era diferente. Ele está falando a verdade. A gente não quer admitir isso, mas é a verdade. Além do tempo ter sido diferente, a tua percepção de mundo é diferente também. Tá? Inclusive, eu estou discutindo muito isso a respeito do método que eu estou escrevendo, né? E pretendo escrever um livro para falar a respeito disso, das diferenças de mundo que nós vivemos, né? E, e eu percebi que nós vivemos 4 mundos, 4 realidades. É importante a gente ter consciência dessas 4 realidades para que a gente possa estabelecer um padrão de identidade, porque a gente não se identifica somente com o mundo que nós estamos vivendo presente. Nós também nos identificamos com o mundo que foi apresentado para nós, ok? Com o mundo que nós observamos e percebemos, depois com o mundo que nós distorcemos e criamos, e depois com o outro mundo, que é o mundo que nós desejamos. São 4 mundos, são 4 experiências, e que ficam na nossa cabeça em conflito o tempo todo. Nós fazemos parte desses 4 mundos. Nós não somos só o que nós estamos vendo agora, nós somos o que nós já vimos, o que nós criamos e o que nós queremos. Nós somos tudo isso junto. Isso fica em constante movimento no nosso cérebro. Não sei nem porque eu falei a respeito disso, mas eu estou viajando sempre nessa história porque eu estou curtindo muito esse assunto, sabe? Você falando, e eu tô aqui pensando, poxa vida, a gente podia começar a falar sobre isso agora, porque isso é bem interessante mesmo. Eu fiquei o dia inteiro pensando nisso hoje. Eu falei, caramba, como que pode, né? Pra gente tomar uma decisão, até pro próprio vício que a gente tem, talvez esses 4 mundos, eles tenham uma influência muito grande em relação a isso, né? Os vícios que a gente acaba, porque é uma reação química que seja, Eu posso mas até mostrar para o pessoal aqui, se você. Eu consigo compartilhar minha tela? Se eu conseguir, eu posso até mostrar. Sério? Deixa eu ver aqui. Posso Peraí. tentar mostrar. Vários podem compartilhar simultaneamente. Olha, aqui, de acordo com o meu. Aqui está dizendo que eu posso tentar aqui. Bora lá então, vamos fazer, vamos mostrar pra galera como é que Deixa eu ver. funciona isso para fechar com chave de ouro essa live. Então vamos lá, deixa eu tentar mostrar aqui. Olha, agora, isso aqui é assim, não é primeira mão, porque a gente já recebeu esse conhecimento no curso de PNL que está rolando. Então, eu sei que a nossa turma foi a primeira. Agora vocês, agora para a galera aberta, eu acho que é a primeira que vai passar. Porque é um assunto muito interessante, na verdade, você saber que
as suas atitudes, na verdade, elas são motivadas por 4 mundos diferentes. Na verdade, a gente não para pensar nisso, né? Mas são... Então é o seguinte, eu vou mostrar só uma tela que é mais simples, tá? Porque aquela Isso. mais complexa, eu acho que a gente deixa para a próxima. De repente, uma live só para falar disso, né? Sim. Vou só ler o comentário da Cecília aqui, enquanto você está carregando. Carregou já. Carregou? Sim, e é nesse sentido que vejo, a percepção de mundo de cada ser é diferente. Pode até ser semelhante, quase que igual, mas é diferente. Daí que penso num tratamento que é colocar os vários estudos já comprovados, colocando essas observações nas pessoas viciadas. Uau, esse aqui é perfeito. Esse slide, ele é maravilhoso. Então, esse slide aqui o princípio, eu pretendo ainda simplificá-lo ainda mais, né? Mas aqui eu mostro o método, né? Os 4 R's, que são as 4 realidades. Nós temos a realidade 1, temos a realidade 2. Então, a realidade 1 é um passado. A realidade 2 também é um passado. Primeiro é o mundo que foi apresentado para você, essa realidade 1. Sim. Através das suas inteligências espiritual, mental, emocional e física, você aciona seu sistema representacional. Você vê, sente e ouve o mundo que você vive. Isso também está no passado, porque você foi observando o mundo que foi apresentado a você. Então, esse é o mundo que você viu e vê. Tá? A partir do momento que você começou a observar o mundo, você desenvolveu com a criatividade, isso acontece lá para os 12, 13 anos de idade, você começa a ter já seus próprios valores, crenças e cultura que trouxe do papai, da mamãe, da sociedade que você viveu. E você passa a ter a percepção de mundo. Aí você cria a sua realidade. É aquele momento em que você escolhe a cor do teu cabelo, é o momento em que você escolhe a cor do teu cabelo para as meninas, né? Para os meninos também que gostam de pintar o cabelo. Ou a forma de falar, a forma de agir, a forma de ser. Isso tudo de acordo com a cultura, crença e valores, você cria essa realidade. Então você tem o terceiro mundo. Mas sempre associado com o passado, com o mundo que você viu e com o mundo que foi apresentado a você. Esse conflito sempre vai existir. E aí o que você faz? Você adquire as emoções, né? Você se emociona, você tem sentimentos, você tem dores. Você pode reprogramar sua mente, ressignificar, mudar a sináptica, né? As ressignificações, né? Alinhar os seus níveis neurológicos, que é os ambientes que você vive, os setores da sua vida, e você vai, então, desenvolver a tua realidade 4, ou seja, seu futuro, o mundo que você quer. Nós vivemos nesse processo dos 4 mundos, das 4 realidades, e em constante conflito. Por isso, nós sofremos, nós sentimos, né? Você vive entre esses 4 mundos, a falta de norte existe por causa dos conflitos ocultos. A partir do momento que você sai desse conflito, começa a compreender, começa a perceber a ligação entre eles, você gera uma nova identidade e um novo mundo, uma nova jornada para a sua vida. Fim. É isso aí. Isso é fim. Olha, para fechou com chave de ouro, porque esse assunto, essa aula que você deu pra gente, a aula que a gente fez, essa informação que você passou pra gente, né? Isso é muito interessante. Na verdade, eu fiquei hoje bugada o dia inteiro pensando nisso, você acredita? Pensei muito em relação a isso. Falei, nossa, ali naquela parte do funil, onde que a gente tem sobre... A gente tem o conhecimento adquirido, tem aquele que a gente pensa, comprova e que é nosso, mas também depois as nossas crenças, os nossos julgamentos, enfim, a gente vai transformando isso tudo e aí lá no futuro. Então é muito complexo. Minha muito cabeça. Detalhezinho, né? A gente está colocando, mas é legal a gente tocar no assunto porque sempre acaba despertando alguma coisa na mente de alguém, né?
Então é Muito, gostoso muito, nós falarmos muito. sobre isso, porque se uma palavra, uma frase pôde ajudar alguém, eu já fico muito satisfeito com a live que a gente produz aqui. Você sabe que o negócio é o seguinte, é importante a gente falar sobre coisas que ninguém fala. Por exemplo, seria muito fácil a gente falar sobre a promoção do outlet, não sei do que, sabe assim? Isso é coisas do dia a dia, ou mesmo. Agora, falar sobre a forma como que a gente. O que leva realmente a gente a fazer coisas. E outra, em que é que eu sou viciada emocional? Que isso faz com que o meu comportamento seja tal. E aí o meu comportamento, às vezes, eu não tenho noção do quanto que está incomodando ou não as pessoas, ou a mim mesmo, quanto que é confortável ou desconfortável para mim. E às vezes isso tudo é motivado por um vício emocional, que eu nem tinha ouvido falar, que eu nem sabia que existia até assistir essa live. Eu assisto essa live e eu descubro isso, caramba, o mundão se abre pra gente, né? Por isso que é bem importante mesmo, inclusive para quem assiste isso e transmite para as pessoas, isso é mais importante ainda, porque você vive num ambiente, num grupo de pessoas, onde que se todo mundo for esclarecido, fica muito mais fácil de se comunicar, né? Acho que o esclarecimento gera uma boa comunicação, uma boa comunicação gera harmonia, harmonia gera paz. Paz é o que todo mundo quer, né? Pra gente poder fazer as coisas que a gente quer, que a gente precisa, que a gente quer. A Cecília tá falando aqui, ó, que ela também ficou pensando muito nisso, que ela conseguiu até produzir mais no trabalho hoje. Olha, parabéns pra Cecília. Mas é isso mesmo. Quando a gente para pensar, por exemplo, esse assunto é um assunto legal, porque vício emocional, vício, a gente liga vício com cerveja, vício com drogas, vício com coisas assim, até vício em relacionamento e tal. Mas quais são os meus vícios? Eu tô pensando sobre isso. Quais são os vícios da Shizuka? Quais são os meus vícios? Eu imagino que a gente tenha, imagino que, pelo que eu entendi, todo mundo tem algum tipo de vício emocional, não? Sim, todos nós somos viciados. Então, qual Precisamos será o aprender meu, né? a lidar com os nossos vícios. Isso. É verdade, é verdade. Tudo que é descontrolado, descontrola, né? E se desalinha e daí dá um trabalhão, né? Isso aí, viver desalinhado, desorganizado, dá um trabalhão. É isso Bom, aí, Chico. Eu acho que foi muito bom nosso papo hoje. Eu eu curti acho que bastante. tenho muitos vícios, André, falando. Bom, É bom deixar então aqui para o pessoal que o nosso treinamento está rolando. Quem quiser entrar, pode entrar. Entra no entra grupo. lá, Nós temos Ó, reuniões toda semana. como Vai ser aluna, bem legal. eu vou Fala como falar assim, aluno. como aluna, porque eu estou dentro desse curso, como aluna eu posso dizer para você assim, quer dizer, posso dizer não, eu acabei de falar, já participei de outras atividades que envolviam programação neurolinguística, já conheci assim até outros professores, mas o esclarecimento que eu estou tendo nesse, e olha que eu nem estou perguntando tanto, porque a gente tem a apostila que a gente pode consultar, tem o Fernando que a gente já faz os encontros semanais, mas, assim, o conteúdo mesmo que ele coloca lá, os vídeos e tal, porque a aula é online, então eu posso fazer ela várias vezes. Por exemplo, eu achei isso uma coisa muito legal, que o presencial, você vai lá, assiste na hora e acabou. O online, inclusive, eu posso voltar 10 minutos de novo do que falou para refletir melhor, e eu tenho feito isso bastante. Então, como aluna, eu posso dizer assim, que está sendo muito esclarecedor. Está sendo... é um novo mundo mesmo, sabe? Um novo mundo mesmo. Tipo, é uma coisa bem diferente que eu tô ouvindo e tá agregando bastante no meu dia a dia. E o meu dia a dia envolve outras pessoas. Então, envolve o meu e envolve as pessoas que estão à minha volta. Então, eu super recomendo. As meninas que estão fazendo o curso também, é só elogio. Eu também consigo perceber a mudança nelas, que é muito legal. E para você participar desse grupo de estudo, é só entrar em contato. Entre em contato que a gente vai te mandar o link, tudo direitinho para você ter as informações, para você entender. Falei já, e vou repetir agora. Já falei, para mim foi maravilhoso. Eu sempre quis fazer um curso com o Fernando, não tinha condição de fazer, mas como o dólar tá bom pra gente, então agora a galera aqui a gente tá fazendo porque
Para a gente tá bom o valor. Ficou muito barato. É um valor que é um dinheiro que a gente gasta aí no restaurante no final de semana, no mês. Se você tá um mês sem ir no restaurante e economizar um pouquinho, você consegue. Não tem desculpa para você não ter as ferramentas tão importantes que vai te levar para um nível acima, que vai fazer com que você fique mais esclarecido. Como eu falei, esclarecimento é tudo nessa vida. Então, assim, fica o convite de uma aluna, do professor que está aí, e aqui no grupo, aqui tem as meninas também. As meninas aqui estão falando também que o curso tá bom e tal. Então, se quiser tirar uma dúvida, entender como é que funciona, entre em contato, que a gente vai ficar muito feliz em te ajudar. Né? Show de bola. Obrigado, Shizuka. Muito obrigada, Fernando. Obrigada a todo Vamos mundo lá. que assistiu. E eu vou encerrar aqui. Eu espero na próxima sexta estaremos juntos novamente para Obrigado, falar. pessoal. Obrigado, Shizuka. Provavelmente falaremos sobre destinos. Destino. Então tá. Um grande Destino, abraço. karma. Destino, karma, dharma. Vamos falar sobre esse assunto. Preparem-se. Preparem-se as tensões emocionais, que vai ser muito poderoso. Até a próxima. Verdade. Então Obrigado, vamos gente. lá. Bye, bye. Obrigada, viu? Tchau, Bye, tchau. bye. Até mais.